Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de Ciências Humanas, focando a geografia dos módulos 4, professora Sandra, professor Luiz, e o nosso tema de hoje, a globalização da cultura. Nós vamos dividir esse tema em duas partes. Esta é a primeira parte, mas antes, vamos para a nossa reflexão? É preciso sugar da arte um novo tipo de artista, o artista cidadão, aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade. Sérgio Vaz, nosso grande poeta da periferia. Agora vamos para o conceito de globalização? Vocês já devem ter ouvido falar nesta palavra ou até mesmo ter usado esta palavra. Atualmente, nós usamos muito o termo de que o mundo é menor, o mundo está mais rápido, todo mundo se comunica com muita facilidade. Existe esta prática de exercer a comunicação e a tecnologia sempre no nosso dia a dia. Mas nós temos essas características de vida influenciada por aspectos financeiros, políticos, econômicos, culturais, mas tem uma história. Da onde veio isso? Como a globalização chegou até aqui? Então, a gente olhando esta imagem, nós podemos observar que existe uma ligação entre as pessoas no mundo, tá? E vamos ver de onde veio isso? Como tudo começou? Nós temos os antecedentes. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que ela terminou em 1945, dois países, os Estados Unidos e a ex-União Soviética, que é a atual Rússia, eles começaram uma briga pela hegemonia do mundo. Então, nós tivemos a chamada Guerra Fria, que começou após a Segunda Guerra Mundial e ela durou até o comecinho da década de 1990, terminando em 1989. Então, Estados Unidos, aqui que vocês estão vendo no mapa, com a ex-União Soviética, aqui nessa região que está pintada de vermelho, foi chamada a tal Guerra Fria. Era a briga do capitalismo contra o socialismo. Isso nós vamos estudar mais adiante, em outra aula. Então, observem apenas que neste mapa, tudo que está pintado de verde são países predominantes capitalistas, uma forma de organização social, política e econômica capitalista. E de vermelho, socialista, uma forma de organização social, política e econômica socialista, certo? Só que com o fim da Guerra Fria, que o capitalismo prevaleceu, nós vamos iniciar uma nova era, uma nova ordem mundial, a chamada nova ordem mundial, uma nova forma de a gente utilizar esta questão econômica e política do mundo. Então, nós vamos entrar nesta era aqui. Se vocês observarem esta imagem, vocês vão ter uma ideia do que significa isso, que vamos ver agora. Essa chamada nova ordem mundial, o que aconteceu? Houve um processo muito grande de produção, então a chamada mundialização da produção. Houve o aumento do desenvolvimento tecnológico, a expansão das telecomunicações, só que nós temos o quê? A dependência dos países pobres. E quem é que vai estar à frente de tudo isso? Os países ricos. E no caso, quem ganhou, quem prevaleceu em tudo isso nessa chamada Guerra Fria, que nós falamos agora, foram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, com outros países que também teve uma
grande potência econômica, no caso Japão, a Alemanha, mas os Estados Unidos eles vão prevalecer. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Os Estados Unidos, eles tornaram-se uma grande potência econômica. Então, o que eles vão fazer? Vão impor, principalmente, a cultura e fazendo com que os outros países dependam deles também. Só que eles, através da tecnologia, eles impõem um padrão de conduta das pessoas se comportarem da mesma forma. Então, se vocês observarem esta charge aqui, eu acho que dá para vocês pensarem um pouquinho. Observem o que significam essas pessoas aqui. Este símbolo aqui seria dos Estados Unidos e observem o que seria isso aqui, um padrão, né? Todos serem iguais. Uma imposição cultural, que é o nosso tema da aula de hoje. Os meios de comunicação, no caso dos Estados Unidos, cinema e internet ajudaram a difundir a cultura ocidental. Impõem países de culturas e valores diferentes, uniformizando valores dominantes em culturas locais. Então, nós vamos ver que os Estados Unidos dominam a produção de cultura de massa. Vocês já pensaram que quando vocês assistem um filme ou procuram assistir algum filme, a grande maioria dos filmes que nós temos acesso são todos lá dos Estados Unidos, de Hollywood? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que várias pessoas que estão no mundo, elas começam a ter o comportamento, a forma de viver, ou até mesmo os filmes que elas assistem, são os mesmos de toda a produção dos Estados Unidos. Reparem nisso. Então, existe o quê? Uma uniformização dessa cultura. Se torna uniforme e é chamada cultura de massa. Todo mundo agindo da mesma forma. Então, você começa a comer as mesmas comidas, os mesmos alimentos, a se vestir da mesma forma, a agir da mesma forma, a ter os traços culturais e organizar a sua vida parecida com a dos Estados Unidos ou até igual. Então, o que acontece? Os Estados Unidos eles vão disseminando valores, hábitos e traços culturais que são assimilados pelo público estrangeiro. Essa é a nossa primeira parte da aula, então vamos para as nossas atividades. Esta primeira, vocês vão assinalar o verdadeiro ou falso nestas frases que vocês já sabem como nós devemos fazer. Façam no caderno e coloquem as frases escritas no caderno e ao lado o V se vocês acham que ela é verdadeira e o F se vocês acham que ela é falsa, tá? Após a Guerra Fria, na década de 1990, iniciou-se a nova ordem mundial. Vocês vão pôr se é verdadeira ou falsa. Com a nova ordem mundial, os Estados Unidos enfraqueceram sua economia. A globalização ampliou a expansão tecnológica. Os Estados Unidos não interferem na cultura de massa. Na segunda questão, escreva como os Estados Unidos dominam a cultura em nossa sociedade. Vocês podem dar exemplos se vocês quiserem. E na terceira, é uma atividade opcional, mas nós gostaríamos que vocês fizessem. Vocês vão representar com desenhos, massa de modelar, que nós já fizemos uma atividade dessa parecida lá na escola, se vocês lembrarem ou se vocês já participaram, ou com argila, representando a globalização. Então, você pode lembrar o que seria a globalização, que nós falamos na aula, e representar com o desenho ou a massa de modelar, aí pôr a mão na massa,
tá bom? Bons estudos, até breve, estamos com saudades. Grande beijo.